Hechos de los Apóstoles, capítulo 14. Nosotros estamos aquí en el primer viaje misionero del apóstol Pablo, ¿sí? Sería más bien el apóstol Bernabé y Pablo. Saulo, pero Pablo, ¿sí? Porque sería lo mismo. Lo único que cambia sería el idioma, ¿sí? El único que cambia sería el idioma ahí. Saulo, Pablo, Saúl, todo lo mismo. La única cosa que cambia es el idioma que se está pronunciando. Uno sería hebreo, otro sería latín, otro sería griego. Pero aquí estamos en el primer viaje misionero. No voy a hablar mucho de este viaje misionero, yo solamente quiero leer dos versículos acá y hablar de una iglesia apostólica, una iglesia profética, y hablar de la esencia de esta iglesia, ¿sí? Y dentro de la esencia de esta iglesia, resaltar la visión de esta casa aquí, JLS, en Tucumán y en otros lugares que nos están viendo, ¿sí? Entonces, yo quiero hablar de la esencia de la iglesia que está aquí, de una iglesia apostólica, una iglesia profética, ¿sí? Y dentro de eso, resaltar, remarcar la visión aquí de esta casa. Ellos salieron en el primer viaje misionero y llegaron a lo que nosotros conocemos hasta hoy, bíblicamente, en lo que sería Asia Menor. Tanto el sur cuanto el norte de Asia Menor. Todo lo que sería Asia Menor, la región de Galacia, lo que sería Anatolia, Bitinia, Frigia, toda esta región sería sur y sería norte. Lo que sería hoy Turquía, la actual Turquía hoy, el apóstol Pablo y el apóstol Bernabé, ellos evangelizaron en aproximadamente 2 años toda esta región. Han predicado en esta región, han ganado personas y levantaron casas, ¿sí? Habilitaron casas, levantaron líderes que ellos llamaban aquí de obispos o pastores, levantando personas, enseñando a estas personas lo que era Jesús en primer lugar, y en segundo lugar, después de enseñar lo que era Jesús, y enseñar lo que era Jesús era agarrar el Antiguo Testamento e interpretar el Antiguo Testamento apuntando para Jesús. Era esa la visión acá. Pero después de enseñar lo que era Jesús, su propósito, venir, nacer, crecer, morir, resucitar, y Él vendrá para buscar a su iglesia. Entonces, mientras Cristo no viene, esta iglesia tiene que salir. Esta iglesia tiene que evangelizar, esta iglesia tiene que ganar, esta iglesia tiene que discipular, esta iglesia tiene que ir a las personas. Isso era basicamente lo que el apóstol Pablo hacía. Fíjate cuando él escribe a los Tesalonicenses capítulo 1, y él dice así: la fe de ustedes, versículo 6, ele dice, ya se escucha de la fe de ustedes en todo el mundo. Ele recém quedou 3 semanas em Tesalônica, no segundo viaje misionero, porque no terceiro fim de semana lo expulsaram de Tesalônica. Tuvo que correr. Ou seja, o ministério apostólico a vezes tem que saber correr, senão te vão matar. Estuvo 3 semanas e a gente entendeu tão bem a proposta que estava evangelizando, sendo enviados. Entendeu? Ou seja, esse é o apóstolo Pablo. Então, estamos aqui dentro do primeiro viaje misionero. A ênfase maior do primeiro viaje misionero seria lo que seria a região de Galácia e outras regiões mais dentro de Ásia Menor. Ele tuvo muitas ganâncias acá, pero tuvo muitos problemas também. Pero aí eu quero ler acá quando ele estava em Listra, algo que ocorreu em Listra, e de aqui vamos a começar nossa enseñança de hoje. Versículo 19, capítulo 14, versículo 19. O texto diz: entonces vinieron unos judíos de Antioquía
y de Iconio, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estava muerto. Eu quero que você, eu não vou falar disso agora, pode ser que não entre em muitos detalhes, pero pensar, uma pessoa apedreada, como queda? Alguém aqui já estudou assim, como se apedreavam as pessoas? Há alguns historiadores que dizem que antes de apedrear, tinham que agarrar uma altura, ir a uma altura, não assim muito alto, mas uma altura, tirar a pessoa. Aí a pessoa caía, rompia as pernas, já não podia caminhar. Ou então se agarrava as primeiras pedras e se tiravam em pontos vitais para que a pessoa não pudesse caminhar, ou a pessoa, aunque que podia caminhar, não ia caminhar bem, ou seja, os primeiros pedaços na cabeça. Agora, se pensaram que ele estava morto aqui, como estava o apóstolo Pablo? Pensar aí em tua cabeça. Seria, você não vai dormir hoje, não? Estava com o braço roto, a cabeça rota, a perna rota, os huesos aparecendo, como se fosse uma laguna de sangue. Tipo, estava mal. Como disse, não sei se aqui disse, pero hecho percha, não? Assim, estava mal. Eu sei que trataremos isso em um futuro bem próximo. Uma igreja apostólica é uma igreja que tem que aprender a conviver com as pedras. Senão não é uma igreja apostólica. Tá? Versículo 20. Pero, rodeando los discípulos, se levantou. E Lucas habla isso com uma sencillez tão assim. Parece que ele nem dá importância a isso. Uma pessoa apedreada. As pessoas que lhe apedrearam pensaram que ele estava morto. Lo arrastraram para fora da ciudad. E Lucas disse assim: os discípulos le rodearam e ele se levantou. Que Lucas está falando aqui? Ele está falando algo extraordinário de uma maneira como se isso não fosse nada. Se levantou e entrou em la ciudad. Você entraria na ciudad que te apedreou? Nós vamos falar disso hoje e vamos tentar compreender um pouquinho acá. E al dia seguinte salió com Bernabé para Derbe. Al dia seguinte mirou a Bernabé e disse: já hemos evangelizado aqui, agora é que seguir yendo, predicando o evangelho. O evangelista Lucas, quando escreve o evangelho de Lucas e Hechos de los Apóstoles, Lucas escreve com um propósito muito interessante. É muito provável que Lucas, quando escreveu Lucas e escreveu Hechos de los Apóstoles, queria nada mais e nada menos apresentar uma defesa do cristianismo, de lo que era Jesus e de lo que era a igreja. É isso o que Lucas quer. Mais allá de todos os outros propósitos que podemos sacar, mais allá de todas as outras coisas que podemos aprender, lo que Lucas quer, em verdade, escrevendo a Teófilo, é dizer a Teófilo assim: lo que usted escuchó hablar de Jesús no es verdad. Lo que la gente acá en Roma o la gente en otros lugares, lo que la gente en otros contextos escuchó hablar de Jesús, de la manera como escuchó, no es eso. Jesús no es lo que tú piensas que es. ¿Por qué te estoy diciendo eso? Porque dentro de ese contexto aquí, estamos dentro da década de 60, yendo para a década de 70, que seria a pior década para o cristianismo. As persecuções, tanto de Cláudio, de Nerón, de Vespasiano e Tito, han causado muitos problemas para a igreja.
E muitas pessoas que estavam perseguindo o cristianismo, estavam perseguindo pensando, não, esse Jesus é um problema. E essa igreja é um problema. Então temos que matar esta gente, temos que detener esta gente. Então Lucas, ele é aquele que escreve a los gentiles, ele é aquele que escreve a las pessoas que não estavam dentro desse contexto. Então ele escreve o primeiro tratado, o Evangelho de Lucas, para dizer: eu te vou ensinar o que Jesus é de verdade. Parate aí com muita atenção, porque eu te vou dizer que era Jesus, lo que hizo Jesus, lo que enseñó Jesús, lo que predicó Jesús, lo que hizo Jesús, y te va a dar cuenta que Jesús no es lo que tú piensas que es. Él es mucho mayor que todo eso y mucho más importante que todo eso. Y no solamente eso, Jesús murió, resucitó, pero bueno, si usted no quiere creer en la resurrección, como nosotros la creemos, bueno, a veces uno no sabe cómo uno va a tomar eso. Entonces Lucas escribe el segundo tratado para decir así: Jesús murió, resucitó y Él está dentro de su iglesia. Y la iglesia va a seguir haciendo lo que yo te escribí en el primer tratado. Jesús, ¿qué hacía Jesús? Él iba de encuentro a las personas, o las personas venían hasta Él. ¿Y qué hacía Jesús? Hacía con que esta gente pudiese comprender que era el reino de Dios, que era el Padre sanando, liberando, levantando y diciendo a las personas: la vida no es solamente eso lo que tú piensas, hay vida eterna, la vida no termina aquí. Bueno, Teófilo, la iglesia siguió con la misma propuesta. Porque Jesús está dentro de la iglesia. Ele resucitou em nós outros. E aí ele começa a falar de la iglesia, del ministério de la iglesia. E quando Lucas começa a apresentar isso, e ele começa a falar isso acá, ele está defendendo a igreja, ele está defendendo todo o que Jesus hizo. Pero mientras ele habla isso, ele deixa muito claro a missão da igreja, lo que a igreja em verdade tem que fazer. E quando uno lê Hechos de los Apóstoles, uno compreende de maneira muito direta que a igreja tem que ganhar, consolidar, discipular e enviar. Não há outra. Podem tentar buscar outra coisa aqui. Pode encontrar? Pode encontrar. Pero lo básico acá es este. ¿Todos compreenderam isso? Não todos compreenderam. Pero alabado seja Deus por aqueles que compreenderam isso. E ele começa a apresentar esta igreja. Para esta igreja ganhar, consolidar, discipular e enviar, lo primero que passa é o que Jesus ha dicho: ustedes tienen que estar em Jerusalém, yo enviaré el Espíritu Santo, ustedes serão llenos de poder. Poder para quê? Poder para predicar. Poder para quê? Poder para salvar as pessoas. Poder para quê? Para que as pessoas possam compreender o que eu sou. Poder para quê? Para compreender o que eu sou e a importância de ser igreja e seguir saliendo, ganhando almas, impartiendo el reino de Deus. E aí ele diz: para ser testigos, testemunhar, predicar, hablar, listos para todo tipo de problema que se pueda apresentar. Por isso que a palavra, por exemplo, a palavra testigo acá, vem da palavra martúria, ou mártir. Ou seja, serão llenos de poder para ser mártires. Ou seja, estão listos hasta para a muerte.
yo no estoy derramando mi espíritu sobre ustedes. Y derramar mi espíritu no hay un cierto nivel. El Espíritu Santo derramado sobre ustedes, ustedes están listos para todo tipo de obra. Estão para enfrentar todo tipo de problema, todo tipo de ameaça, e aunque esta ameaça não se vaya, ustedes estarão listos hasta mesmo para o martírio. Entregarão suas vidas para dizer lo que estamos predicando, hablando, viviendo. Isso é verdade. É tão verdade que eu entrego minha vida por isso. Essa é uma igreja que Lucas está apresentando acá. E aí, bueno, Lucas, quando apresenta isso, ele deixa claro que há uma igreja em Jerusalém e há uma igreja em Antioquia. A igreja em Jerusalém é uma igreja tremendamente bendecida. É uma igreja que soporta persecuções, é uma igreja que soporta prisões, é uma igreja que suporta crises, é uma igreja que experimenta milagros extraordinários e uma igreja que experimenta grande avivamento, que era que? Salvação de almas. Lucas apresenta esta igreja e ele vai tomar aqui aproximadamente 11 capítulos para apresentar esta igreja. Uma igreja que, os problemas não la detienen. A ver, surgiu acá um problema. Não, essa igreja não vuelve atrás. Te vamos a detener, ¿eh? Bueno, llevame a la cárcel. Te vamos a matar. Matar-me. Te vamos a expulsar de aqui. Expulsar-me. Vai venir hambre, como vino o hambre. Capítulo 12, quando Pedro está preso, na prisão que Herodes, ele Agripa I, que detuvo a Pedro, matou a Jacobo. O contexto aí é de hambre, de muita hambre, que o profeta Ágabo havia profetizado. Ou seja, hambre, hambruna. Pero mais allá de isso, há hambre. Estamos orando, a igreja está orando, creyendo. Jesus enviou ángel para salvar a Pedro da prisão. A gente tinha hambre, pero a igreja, aún com hambre, seguia orando, clamando, ayunando, dizendo: alabado seja o nome do Senhor. As pessoas estão recebendo aqui a evidência de que Jesucristo nos deixou como seu corpo, como autoridade aqui nessa terra. Lucas, ele apresenta esta igreja. Lucas, ele habla mais de Pedro e de Juan, pero ele habla desta igreja. Pero lamentavelmente, quando Lucas habla pouco dessa igreja, essa igreja apostólica, com os 12 apóstolos, ele habla de uma igreja pouco limitada, uma igreja que se reúne no templo, uma igreja pouco, vou dizer pouco para não dizer muito, pero pouco religiosa. É uma igreja que não predica o evangelho para todos, solamente predica o evangelho para os judíos. É uma igreja, essa igreja apostólica que está em Jerusalém, não entendeu muito el ganhar, consolidar, discipular e enviar. Não entendeu muito. Não entendeu. Por exemplo, se você abre sua Bíblia, Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, fíjate aí, Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, temos aqui algo muito extraordinário. A maioria de nós leemos este passagem aqui de capítulo 8, perdoname, de Filipe el etíope, por exemplo. Fíjate que passagem extraordinária. Você sabia que Filipe, ele predicou el etíope? Por exemplo, as primeiras palavras que Filipe falou ao etíope, Filipe estava correndo e falava com ele etíope. Você sabia isso? Leia o texto e vas a ver. Diz assim, que ele foi junto com o carro. Mientras o carro estava caminhando, ele não tinha permisso para entrar no carro e ele está correndo. Ou seja, é uma igreja que não tem problema em pagar preço. É uma igreja que não se cansa. ¿Viste? E ele se para e ele habla, hasta que o etíope se detiene.
y dice, bueno, yo no entiendo lo que estoy leyendo, entonces, bueno, déjame entrar, estoy cansado ya, vamos aí. E ele entra, e aí ele começa a explicar, pero mira lo que vai dizer o texto, al final desse capítulo 8 acá, a Bíblia diz que ele bautiza o etíope. A Bíblia diz que ele agarra o etíope e le tira água. Não sei se lo submergiu, se lo tirou água, era uma água que estava em meio do caminho. Pero a Bíblia diz, quando subiram del agua, o Espírito del Senhor arrebatou Filipe, e el eunuco não lo viu mais, e seguiu gozoso seu caminho. Pero Filipe se encontrou em Azoto. Extraordinário o texto, sim ou não? Pero quem discipulou a este homem? Quem consolidou este homem? Hago uma consulta JLS em Tucumã. Uma pessoa entra aqui, levanta as mãos e aceita Jesus. Já está? Pastores que nos estão vendo, seja de África, em el Congo, seja, não sei, sur de Argentina, Bolívia, Paraguai. A pessoa entrou à tua igreja, levantou as mãos, a ver, falou hasta em línguas aqui, foi bautizado como eu. Eu aceitei a Jesus e fui bautizado no mesmo dia. Já estou listo para predicar. Entendi o que é o evangelho completamente. Bueno, aqui capítulo 8 temos um problema. Porque ler Isaías 53, como ele estava lendo aqui, aunque não tinha capítulos acá não, sim? Eu estou falando de Isaías hoje, como é hoje. Pero ele estava lendo Isaías 53, ele estava com dúvidas, Filipe lhe aclarou, ele entendeu, foi bautizado. Pero não é solamente isso que uno necessita. Aqui não há discipulado e aqui não há consolidação. E se não há discipulado, se não há consolidação, não há como enviar esta pessoa, porque ele não entendeu o que é Jesus e ele não entendeu o que ele é como igreja. Este é o problema da igreja de Jerusalém. E Lucas, ele habla isso, ele não entra em detalhes, mas ele quer que tu mires isso, ele quer que tu veas isso. Quando levantaram os diáconos, disse que um de seus diáconos se chamava Nicolás, e de aí saliu os Nicolaitas. Sabe o que eram os Nicolaitas? Aqueles que diziam assim: já que você aceitou a Jesus, você pode comer o que quer, andar onde quer, e se você se acuesta com uma prostituta, você não está em pecado, porque a sangre de Jesus está sobre tua vida. Mira, esse tipo de comida aqui foi oferecida dentro do templo já, para os demônios. Os Nicolaitas diziam assim: não há nada, a ver, vamos orar cá, já está orado, está purificado, pode comer. Eu não tenho problema com isso também. Pero há coisas que para que fazer isso? Os Nicolaitas, que vão trazer muitos problemas para a igreja, é um tipo de pessoa que vem, se queda, pero não é consolidado nem discipulado. Gente que não é consolidada e gente que não é discipulada traz problemas. Qualquer problema se vai. Qualquer dificuldade já está renegando. Por isso a visão desta casa, ustedes que estão aqui, temos que pegar forte e tomar bastante tempo em lo que é a consolidação nesta casa ministerial. Em lo que é o discipulado. Líderes que estão aqui, por mais que a vezes há gente complicada, gente difícil, gente que a vezes dá ganas, não sei, de dizer: hermano, vete para outro lugar. ¿Viste? Gente problemática e prepárate, porque vai vir gente mais problemática aún, não?
Va a venir gente peor. Si usted mira a la persona hoy y dice, no, pero ese tipo parece que no entiende. Bueno, prepárate. De aquí a un año, dos, va a venir gente peor que esa. É o que a pandemia vai generar. É o que a pandemia está generando neste momento agora. Pero uma igreja que compreende que não importa o problema que tengamos com uma família, com duas famílias, eu sei que de esta casa Deus vai levantar ministérios. De esta casa destruída vai entrar destruída aqui, e no poder do Espírito Santo esta casa será restaurada em nome de Jesucristo. Aleluia. Por muito tempo nós mirávamos todo isso e decíamos, uau, não, hay que venir, hablou em línguas, profetizou, está bem, o tipo está salvo já. Esse tipo está tremendo. Não está tremendo. Não está tremendo. Por isso aí temos muitos problemas. Esta igreja aqui do começo não dá muita importância a isso. Há segundo problema cá dentro desta igreja, que é não predicar o evangelho a todos. Quando o Espírito Santo descendeu e bautizou a casa de Cornélio, capítulo 10, versículo 44. Dice a Bíblia, mientras aún hablaba Pedro estas palavras, o Espírito Santo cayó sobre todos. Aí mira o que diz em versículo 45, e os fieles de la circuncisión que haviam venido com Pedro se quedaram atônitos, de que também sobre los gentiles. Uau! A casa de Cornélio foi em 38. Jesus, o Espírito Santo descendeu em 33. Já se haviam passado 5 anos e os gentiles não haviam recebido o Espírito Santo. Primeiro aqui, não há uma consolidação como há que ter, não há discipulado como há que ter, e outra, não predicamos o evangelho a qualquer, não? A ver, vos sos judío, sos prosélito, seria pagano convertido ao judaísmo. A ver, vos sos judío, sos prosélito, ou sos samaritano, que é uma mescla aí de judío e tal, você está bem, vem. Pero agora, se vos não tem nada a ver com isso, vete para outro lado. Jesus não vino para salvar-te a ti, não. Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 1 em adelante. Pedro tuvo que aclarar a la igreja de Jerusalém. E mira o que dijeron acá: ¿por que has entrado em casa de homens circuncisos e has comido com eles? Você não sabe que nós não temos nada a ver com esta gente. Fíjate, esta igreja aqui é uma igreja apostólica, mas é uma igreja que ganha as pessoas, mas não discipula as pessoas, não consolida as pessoas, e por outro lado, não predica o evangelho a todas as pessoas. Lucas não está criticando isso acá, mas Lucas está expondo isso. Porque Lucas vai começar a dizer, capítulo 9, a conversão de Saulo. Capítulo 11, o Espírito Santo descendeu em Antioquia, llenou, a gente falava em línguas, a gente estava llena. Aí enviaram a Bernabé já, capítulo 11. Aí Bernabé foi allá e disse: uau, isso é graça de Deus. Esta gente que nem sabe quem é Abraão, Isaac, Jacó, não sabe nada, mas está llena do Espírito Santo. Aí Pedro e a igreja de Jerusalém disse: bueno, então você pastoreia esta igreja aí, vamos. Aí que hace Bernabé? Bernabé vai buscar a Saulo e disse: eu conheci esse muchacho. Esse muchacho me vai ajudar aqui. Aí temos a igreja de Antioquia e a igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém foi a que eu te dije. Soporta, aguanta críticas, problemas, críticas, pero há alguns problemas. E que problema há aqui? Não consolida, não discipula, não prepara, não moldeia, não exorta, ponele. Pero agora vem a igreja de Antioquia, soporta as críticas, soporta as prisões. Fíjate, es igualita, são igualitas. Soporta as crises, há problemas, vamos.
Se o inimigo se levanta e diz que não é, então se bueno, nós vamos igual. Nós vamos igual. Porque não é o diabo que vai dizer o que temos que fazer. É uma igreja igual à igreja de Jerusalém, mas tem aqui uma diferença. Esta igreja se preocupa. Esta igreja se preocupa com coisas que a outra igreja não se preocupa. Fíjate que em sua formação, capítulo 13, diz que em sua formação havia então na igreja que estava em Antioquia profetas, maestros, apóstolos, estavam aí adentro de esta igreja. É uma igreja que está bem ordenada. Se há profeta, ministério profético, se há bom ministério de la maestria, significa que esta igreja está preocupada com coisas que outras pessoas não estão preocupadas. Não solamente há que ganhar, não solamente há que trazer, não solamente há que estar contentos quando uma pessoa levanta as mãos e aceita Jesus. Há que estar preocupado em verdade edificar Cristo dentro de esta pessoa. Ele tem que entender que é Jesus, para que vino Jesus, e ele tem que entender qual é sua importância. E ao entender isso, não há nada que pueda detener cristiano lleno del Espíritu Santo. Ele vai ir hasta lo último de la tierra. Aleluya. Alabado sea su nombre. E é isso o que hace o apóstolo Pablo, Bernabé e todo, vamos chamar de presbitério que há aí na igreja de Antioquia. Em nenhum momento, fíjate isso. E aqui começamos a entrar pouquinho já para concluir. Em nenhum momento, o Espírito Santo descende em Jerusalém e disse: apartar a fulano e a mengano para a obra que tenho chamado. Nenhum momento. A ordem já foi dada por Cristo, mas em nenhum momento. Pero quando uma igreja hace bom trabalho, o Espírito Santo descende e diz: lo que ustedes hacen aqui, hay que impartirlo. Lo que ustedes hacen aqui, aleluya. Lo que comienza aquí no se queda aquí. Lo que comienza en Antioquía no puede permanecer en Antioquía. Tiene que ir para lo último de la tierra. Aleluya. Alabado sea su nombre. La iglesia de Jerusalén, hermano, aún bajo persecución. Capítulo 8 de Hechos de los Apóstoles. Mucha gente que foi perseguida, mucha gente salió para outros lugares, pero dice la Biblia, los apóstoles no salieron de Jerusalén. Fíjate, está escrito ya. Pero aquí en Antioquía no. El Espíritu Santo dice: vamos, dile a Bernabé, fíjate lo que ele dice aqui. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que os he llamado. ¿Qué obra es esa? Lo que Jesús había dicho. Están llenos de poder, hay que ir. E aí eles começam a salir. E não pense usted que solamente foi Bernabé e Saulo, não. Há outras pessoas. De aqui chegaram a muitos lugares. E como dije, uma igreja preocupada com isso que nós estamos falando aqui. Uma igreja que não predicava o evangelho solamente a grupo de pessoas. A igreja de Antioquia entendeu: não importa que origem tenés, não importa de onde vienes, não importa quais são suas orígenes, Jesus morreu por ti, Jesus vino para salvar-te a ti. E mientras a igreja de Jerusalém estava cerrada dentro de uma religiosidade e que não permitia que outras pessoas pudessem entrar, a igreja de Antioquia estava dizendo: não, Jesus vino para todos, há que romper o muro que há de separação entre nós, porque ele vino para todos, seja África, seja Ásia, América, seja o que seja, ele vino para todos. Aleluia.
La visión de la iglesia de Antioquía era la misma visión que Jesús había dicho: ir por el mundo. ¿Cuál es la visión de JLS? No es solamente Tucumán, es llevar el evangelio a donde se pueda llevarlo. Aleluya. Y si la visión de esta casa es la misma visión de Jesús, prepárense, no hay límites para nosotros. No hay límites de lugares. No hay límites de personas. Aleluya, alabado sea Dios. No hay límites de personas. Prepárense, porque entrarán por esas puertas aquí, sea en el sur, sea en el norte, sea en otras naciones. Entrarán todo tipo de personas y serán transformados por el poder del evangelio. Aleluya. Una iglesia que no comprendió eso que la iglesia de Antioquía comprendió, es una iglesia limitada. Es una iglesia limitada, cerrada. Escuchen eso. Se solamente predicamos a tipo de persona, significa que chega momento, chega tempo que todo se frena. Pero se nós não estamos limitados a lugar, se não estamos limitados a continente, se não estamos limitados a bairro, se não estamos limitados a uma classe social de pessoas, significa que esta igreja sempre vai estar vivendo algo novo em Deus. Milagros, evidências, sempre se vai estar. Se predicamos a solamente tipo de pessoa e solamente queremos tipo de pessoa aqui, então vai chegar uma hora que é tão uniforme que não hace falta nada mais. Já está aqui, já está escrito, já está, e há que fazer isso aqui, e já está. Não cambia a gente que vai vir. Sin embargo, quando nós estamos limitados, que é a proposta de Jesus e o que a igreja de Antioquia compreende, quando nós estamos limitados, entra gente diferente. E quando começa a entrar gente diferente, uau, as propostas cambiam, os métodos cambiam, as metodologias, a forma, como saludar, como fazer, como orar, como falar, como ensinar, como predicar. Problemas diferentes, significa então que Deus sempre vai estar fazendo coisas novas, milagros extraordinários, abrindo portas, fazendo milagros extraordinários. Que é o que esta igreja começa a experimentar. E é por isso que uma igreja, escute isso, e aí agora já estamos caminhando aqui como para uma conclusão, terminando já. Quando uma igreja compreende esta tarefa tão sencilla, pero muito importante, de ganhar, consolidar, discipular e enviar, primeiro, esta igreja não tem medo a los desafios. Esta igreja não tem medo a los desafios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 13 dice: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, entraron a Galácia, Asia Menor, pero Juan Marco, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. ¿Por qué Juan Marcos volvió a Jerusalén y no siguió el camino con los apóstoles Bernabé y Saulo? Muitas pessoas acá dizem montão de coisas. Eu tinha por lo menos siete motivos para dizer-te acá por que Juan Marcos volvió. Chegando ao último motivo, o sétimo motivo, que é o que um teólogo habla, que podia ser que na região de Panfilia, o que seria Perge, havia uma epidemia de malária.
E quando Marcos vê a epidemia, a gente enfermando-se, o apóstolo Pablo chegou, por exemplo, em Listra, Derbe, com enfermo. Ele vai escrever a los Gálatas e ele vai dizer isso: eu fui a ustedes enfermo. E ustedes não me miraram com outros ojos quando viram minha enfermidade. Al revés, alguns de ustedes queriam sacar seus próprios ojos para dar-se-melos. Há alguns teólogos que dizem que o apóstolo Pablo chegou nesses lugares enfermo, porque havia se contagiado de malária. Não sabemos ao certo isso, mas se contagiou. Algumas pessoas dizem que Marcos estranhava sua casa. Outros dizem que as regiões de Panfilia, alguns lugares de Galácia, eram zonas rurales. Gente muito sencilla. E Marcos diz: não, eu vou voltar a casa. Eu não estou listo para dormir desta maneira. Não estou listo para entrar nesse tipo de casa. Pero na igreja apostólica e profética não tem medo a los desafios. Seja uma boa temporada ou seja uma mala temporada, temos que ganhar, consolidar, aleluia, discipular e enviar. Aleluia. Alabado seja su nombre. Há gente que não, se eu não vou comer bem, então se não vou. Se não me vão tratar bem, então se não. Ou seja, então o evangelho de Jesus não é para vós. Por quê? Não é que solamente predicamos sofrimento, pero há lugares que te tocam, que não vas a dormir bem, não vas a comer bem, não te vão a vestir bem, pero o reino de Deus crescerá neste lugar. Aleluia. Glória. Se é verdade o que Champlin disse, Champlin é um teólogo. Se é verdade o que Champlin disse, se é verdade o que Halley disse, se é verdade o que Davidson disse em seus comentários, disse que ele estranhava a casa. Ei, uma igreja apostólica e profética não pode dar mais importância a suas emoções que ao espírito. Não, se eu vou aonde o apóstolo me disse para ir, vou ter que olvidar meu sonho. Ah, não, se eu vou a este lugar, se hago isso, não vou ter o auto que quero, a casa que quero. Se eu tomo essa decisão aqui para Deus, vou ter que deixar de pensar nisso por um tempo. Se vos sos Juan Marcos, vuelve a tu casa. Pero se sos Bernabé e Saulo, os desafios não me hacen retornar. Eu estou disposto a sacrificar hoje para que amanhã, aleluia, para que amanhã mis ojos puedan ver el resultado de la obra de Dios. Y no solamente resultados espirituales, sino que resultados también materiales. Porque en el nombre de Jesús hacemos para Dios y Dios también hace para nosotros. Aleluya. Es una iglesia que no tiene miedo a los desafíos. Segundo lugar, capítulo 14, versículo 8. E aqui começa o apedreamento. Uma igreja que está lista para ganhar, consolidar, discipular e enviar, é uma igreja que não tem medo às pedras. Sabe que consolidar e discipular, porque quiser ganhar, não te custa tanto. Ganhar, eu sei que há metodologias, há métodos, há estratégias, eu sei, há que fazer eventos, há que invertir, há que ser cruzado, pero vamos poner bem acá, quizá a veces ganhar não é o problema. Qual é o problema maior? É consolidar e discipular. Porque às vezes, sem evangelizar, entra 10 aqui toda a reunião e aceita Jesus. Ou não passa isso aqui? Claro que passa. O problema não é ganhar em si. Temos um custo, temos um sacrifício, mas não é tanto ganhar. Agora, é fazer com que a gente permaneça. E eu sei que uno pode dizer, não, mas o Espírito Santo é o que hace a obra. Sim,
pero hace la obra junto com nós outros. Ou não? Ou então vamos terminar com a Casa de Paz, Escola de Vida, vamos terminar com tudo isso. Não hace falta então, senão que não? Não, há que hacerlo. E quando estamos fazendo esse trabalho, oh hermanos, somos atacados por el inferno. Há problema, hermanos, sacar bicho de gente. Entrou o tipo acá com 10,000 demônios, irmão. Por lo menos um vai entrar em tu casa. Por lo menos um. Por lo menos um. Vou dizer, irmão, te vai doler o corpo, vai quedar enfermo. Porque é assim. E Deus permite todo isso. O apóstolo Pablo está passando por isso com pedras. Como pode ser que ele está predicando a la gente acá e a mesma gente que ele predicou? Aqui houve milagre extraordinário. Homem que nasceu cojo de nascimento se levantou. Agora, como pode ser? A mesma gente que você predica, a mesma gente que te apedreia, a mesma gente que você discipula, que você está consolidando, é a gente que amanhã, por qualquer problema, você vai querendo dividir a igreja. É esse processo que passamos hasta hoje. Pero esta igreja aqui não se detiene por las piedras. Nós não miramos problema. Nós estamos aqui para arreglar problemas. Aleluia. Ele não tem medo das pedras. Quizá Juan Marcos volviu pensando, uau, essa região aí é mais complicada, né? Parece o Índia de River, não? Te tacam pedra. E vamos. Se não, se eu vou, te tiramos pedra. E aí vamos. Você pensa que isso começou agora? Não, isso começou já em Listra. E vai descer que você nunca escutou isso. Ó, cuidado com esse irmão aí, hein? Porque isso vem de uma família problemática. Oh, cuidado, apóstolo Daniel Monson, cuidado com esse bairro aí, Tucumã, porque essa gente aí, ei, eu não te estou pedindo informação do bairro, eu não te estou pedindo informação de família, eu não tenho medo a lo que se vai levantar em contra de mim, aleluia. Uma igreja consolidadora, uma igreja discipuladora, ela sabe o preço que tem que pagar. Alguns se vão, alguns volverão, pero esta igreja não se detiene por las piedras. Terceiro, capítulo 14, versículo 20 e 21. Não permite que as pedras determinem por onde têm que ir. Pablo foi apedreado, sim? Seamos sinceros, porque acá, mira, por favor, não me venga acá dizer que vos sos homem, mulher, né? Sim. Se vos foste, se te apedrearam já em Bicha Bunheca, te apedrearam já. E te dijeron, se você vuelve aqui, te mato, hein? Ser sincero, você volveria? Vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros. Eu volveria. Ah, como bom brasileiro, não? Mas vale-te. Pablo foi apedreado, dado como morto, ele se levanta e Bernabé, vamos parafrasear aqui, não falando mal de Bernabé, pero Bernabé disse, Paulo, vamos. Não são as pedras que determinam onde tenho que dormir e nem aonde tenho que entrar. E disse a Bíblia que ele volviu a entrar na cidade, aleluia. Uma igreja consolidadora, uma igreja discipuladora, não permite que os problemas determinem o que ela tem que ser. Não é a pandemia que está moldeando a igreja.
não es. Nosotros já sabíamos, nosotros já estávamos preparados, nós estamos aqui e por isso seguimos. Ficate aqui, estamos predicando, estamos discipulando, estamos consolidando. A pandemia não determina onde JLS tem que ir. Nosotros, em nome de Jesus, determinamos lo que somos, lo que temos que fazer e hasta onde chegaremos. Aleluia! Por favor. Agora, viene problema. Não, já me vou. Viene problema. Não, já não posso ser líder. Viene problema. Não, já não posso ser pastor. Já não posso ser apóstolo. Já não posso isso. Já não posso aquilo. Não permita que coisas externas cambiem lo que Deus puso dentro de ti. Não permite que coisas exteriores de afuera determine e cambien lo que Deus puso dentro de ti, chamado ministério. Quanto tempo tinha? 5 minutos? 10? Esse, Orejana, mira. Eu dije, tem aí, pues. Daniel capítulo 1. Tome nota aí, tome nota. Daniel capítulo 1. Ele chegou no cautiveiro babilônico com 16 para 17 anos. Daniel capítulo 5. Cayó o reino de Belsazar, Medo-Persa. O império Medo-Persa se levantou. Que ano é este? Ano 539. Del capítulo 1 para o capítulo 5 se passaram aproximadamente pouco mais de 40 anos. Capítulo 5, quando a mão escreveu na parede, Daniel já tinha mais de 50 anos. Capítulo 6, Cueva de los Leones, Fossa de los Leones. Não foi jovem que foi tirado, já era Dario Persa, já era Império Persa. Daniel aqui já tinha mais de 70 anos de idade. Que te quero falar com isso? Dar-te informação solamente não. Lo que te quero dizer é isso. Capítulo 1, su nome foi cambiado. Nabucodonosor queria sacar de dentro de eles a essência, porque o nome estava conectado com seus orígenes, o nome estava conectado com sua família, e o nome estava conectado com o milagro que Deus havia hecho. E Nabucodonosor agora disse assim: olvídate de tus orígenes, olvídate de los milagros, olvídate de todo lo que te ensinaram. Pero lo que mais me encanta é que se passaram mais de 50 anos, ele já tinha 70 e picos, e ele estava orando 3 vezes ao dia. Ei, Satanás pode cambiar em lugar de culto, pero não pode cambiar nossa essência. Aleluia, aleluia. Não pode cambiar tua essência. Aleluia. O apóstolo Pablo, Bernabé, é uma igreja que não permite que as pedras definam o que eles são. Aleluia. Aleluia. E sabe que? Não é por nada. Mas quanto tempo faz que tu filho faleceu? Quanto tempo faz que o apóstolo Ariel faleceu? 4 meses. E estávamos sentados adentro, tratando da obra de Deus. É problema perder um hijo, sim ou não? Sim ou não? É problema perder um hijo, sim ou não? Pero em nenhum momento escutei o apóstolo dizer: porque mi hijo se foi, estou enojado com Deus. ¿Sabe que? Vamos mais despacio. Em nenhum momento. ¿Sabe por quê? Porque as pedras não podem cambiar nossa essência. O dolor de qualquer coisa não pode sacar o ministério que Jesus entregou à igreja. Pero estamos chorando, pero caminhando. Salmo 126. Aquele que cheva a semilla chorando,
Hay días que hay que sembrar chorando. Alemai, hay días que tú agarras el ministerio que Dios te dio y dices: Señor, mira, con todo lo que hice, con todo lo que ya sembré, pero mira lo que me toca pasar. El apóstol Pablo podía decir lo mismo aquí, pero él dice: Bernabé, si vamos ahora a Derbe, estamos diciendo a los de Listra que las piedras determinan lo que somos, pero tenemos que volver a entrar, porque no es el infierno que determina lo que somos y dónde llegaremos. Hay problemas, pero en el nombre de Jesucristo entraremos ahí para decir: las piedras no me definen, las crisis no me definen, los problemas no me definen. No. Aleluya. Capítulo 14, aquí terminamos. Rodeando a los discípulos, se levantó. Lucas está diciendo: una iglesia consolidadora, discipuladora, es la única que tiene el poder de restaurar. Cuando los discípulos rodearon a Pablo, la pierna volvió al lugar. Cuando rodearon a Pablo, si la cabeza estaba rota, la cabeza se sanó. ¿Cómo estaba Pablo? No podía caminar, no podía agarrar, no podía pensar, pero cuando los discípulos le rodearon, se restauró. Lucas está diciendo: este es el poder que tiene la iglesia. Porque JLS gana, consolida, discipula e envia. Porque solamente nosotros podemos hacer eso. Solamente la iglesia tiene el poder de restaurar. Solamente la iglesia tiene el poder de sanar las heridas que nadie puede sanar. Solamente la iglesia. Y es aquí que Lucas está diciendo algo extraordinario. Lucas está diciendo lo que Jesús había dicho: las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Y Pablo está viviendo esto. No puede. Las puertas del infierno no pueden. Y él se levanta. Prepárense. Familias llegarán destruidas, quebradas, con la cabeza rota, con las piernas rotas, con los brazos rotos. Pero al entrar por esas puertas y al salir de aquí, saldrán restaurados. Mi matrimonio no caminaba bien, estaba con las piernas rotas. Pero después de la consolidación, después del discipulado, saldrán caminando como si nada hubiese pasado. Aleluya. Y no solamente saldrán caminando por caminar. Pablo dice: a la mañana siguiente fueron a Derbe, hay que predicar. Fueron enviados, hay que predicar. Familias serán restauradas. ¿Para qué? Para servir. Serán restauradas ¿para qué? Para ser enviados por el Señor en el nombre poderoso de Jesucristo. Ese es el poder que tiene esta casa. Poder de resurrección, poder de restauración, poder de decir al caído: levántate, porque Jesús te cambia, te levanta, te sana. Hey, hay una nueva vida para ti. La vida no termina aquí, no es solamente eso. Vení porque hay algo mejor para ti. Aleluya. Ese es el poder que tiene la iglesia. Lucas está diciendo esto acá: es el poder que tiene la iglesia. Por eso, líderes, pastores, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, nunca pierdan de vista la visión de esta casa. Todo lo que tú puedes hacer, todo lo que tú puedes aportar, no puede ser mayor que ganar, consolidar, discipular e enviar. No puede ser mayor que eso. Hay que hacer un buen trabajo para que mañana no tengamos tantos problemas. Pablo tuvo problemas, Bernabé también tuvo muchos problemas, muchas complicaciones, como nosotros tenemos, pero pudieron entender todo esse processo. Por isso JLS
Yo no tengo miedo de profetizar. Largo es nuestro camino. Hay una jornada, hay un camino, una ruta. Largo es nuestro camino. Pero Jesús está con nosotros. Maestro, ¿qué hacemos delante del problema? Vamos a hacer como los discípulos hicieron acá. Vamos a rodear. Llegó una familia acá destruida. Vamos a rodear esta casa. Esta casa será restaurada. Esta casa será levantada. Llegó un muchacho drogadicto. Vamos a rodear. No hay nada que Jesús no pueda levantar. No hay nada que Jesús no pueda salvar. No hay nada que no podemos ganar. No hay nada, no hay nada. Dile a la persona que está a tu lado: no hay nada que no podemos ganar. Y dile: no hay nada que no podemos consolidar. No hay nada que no podemos discipular. No hay nada que no podemos enviar. Vamos a enviar. Todos somos enviados en esta casa. En el nombre de Jesús, Padre, bendecimos esta casa. Bendecimos esta casa apostólica y profética. Declaramos, Señor, esta palavra que hemos predicado e enseñado en esta noche.